Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos e irmãs, mais uma vez aqui com muita alegria presente para que nós possamos fazer a nossa leitura orante da Sagrada Escritura, esse momento tão importante da nossa vida e como eu gosto de repetir, de um momento em que nós ensinamos, digamos assim, treinamos para que a gente possa fazer isso pessoalmente, cada um na sua oração individual. Não esqueçam que poucos minutos são suficientes, mesmo que você seja uma pessoa que tem um dia muito cheio e não consegue ali ter talvez uma hora e meia para oração, a não ser ocasionalmente, Então a pessoa faz 20 minutos, 15 minutos, pode fazer até em 2 partes do dia, viu? É melhor do que não fazer. Você pode pegar ali uma parte de manhã, fazer uns 15 minutos, depois à tarde ou à noite fazer mais 15 minutos. Então, existe sempre possibilidades para a gente, nesse mundo tão corrido que nós vivemos, a gente ter tempo para a palavra de Deus. E quem faz isso, quem só pode fazer a leitura orante nessas circunstâncias e nessas ocasiões, aproveita-se um feriado, o domingo, um dia de folga, para se ter um tempo um pouquinho maior e um pouquinho de mais qualidade para oferecer a nosso Senhor, que merece, merece tudo que nós possamos dar para Ele. Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 9, diz o seguinte: E começou de novo a ensinar junto ao mar. E aqui, obviamente, está falando mais uma vez de nosso Senhor Jesus Cristo. Veio até ele multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhes no seu ensinamento: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo, e uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E Jesus ainda dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não, vamos ajudar agora você a entender esse texto, porque antes de meditar, como sempre gosto de repetir, nós precisamos saber o que o texto diz, E a explicação vai ajudar você a entender exatamente aquilo que está contido nessa narrativa de São Marcos. O lugar em que Jesus está aqui é a beira-mar. Então eu quero recordar a você que a beira-mar é o lugar da comunicação com os homens. Nós já falamos isso aqui. A montanha é o lugar da comunicação com Deus, a beira-mar é o lugar da comunicação com os homens, o lugar do anúncio. Então, sempre que a gente vê Jesus à beira-mar, mais provavelmente, ele vai estar ali anunciando o reino de Deus. É o lugar do ensino, Aliás, existem alguns lugares assim bem típicos, você vai observar no ministério de Jesus. A montanha é o lugar do contato com Deus, a casa é o lugar da cura, a sinagoga é o lugar de expulsar os demônios. Não que seja que essas coisas só acontecem nestes determinados lugares, mas a Bíblia nos aponta esses lugares tipo para poder nos ajudar a compreender o que Jesus está fazendo. Aqui, mais especificamente, portanto, ele está anunciando o reino de Deus, está em contato com as pessoas. Mas o Evangelho diz que uma multidão se aglomerou ali, Ficou uma multidão muito grande aglomerada,
e a gente sabe que quando aglomera a multidão, isso cria algumas dificuldades de comunicação, não é? Quanto mais gente, mais difícil de se comunicar. Tanto que nosso Senhor, ele pediu um barco, subiu em cima do barco e distanciou-se um pouco da multidão para poder conseguir comunicar a sua mensagem, não é? E o Evangelho traz para nós uma situação, né, de multidão aglomerada, em que faz a gente pensar na dificuldade que era Jesus fazer um discurso naquelas condições. É difícil imaginar um discurso nessas condições, com muita gente presente, né, sem as tecnologias de som que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, quando se aglomera muita gente, a gente, né, tem essa facilidade de anunciar através do microfone, por exemplo, que eu estou usando aqui, mas naquela época não tinha essas tecnologias. Além disso, você pode imaginar o tumulto, né, que acontecia ali. Tumulto nesse tipo de situação geralmente é inevitável. A gente fica se perguntando até se havia gente ali vendendo coisas. Eu acho muito provável que sim, né? Porque onde tem gente reunida, e ainda mais gente pobre reunido, ali sempre vai aparecer alguém para aproveitar-se do momento, né? Então, claro que não ia ter vendedor de picolé ali, mas vendedor de peixe, sei lá, qualquer coisa que fosse do costume da época, né? E aí vai causar barulho, vai causar certa conturbação. Eu me lembro quando eu era bem jovem, que eu fui no encontro ia muito aqueles encontros de ginásio, de estádio, né? Sobretudo os encontros que a gente ia nos estádios, os eventos lotados, aquela imensidão de pessoas, às vezes 30 mil, 40 mil pessoas. Era muito frequente você estar escutando uma pregação e passar uma pessoa vendendo picolé, vendendo pipoca, vendendo sanduíche, né? Às vezes até na hora da Santa Missa o pessoal nem respeitava, fazia a venda das coisas. A gente vê isso acontecer às vezes em festa de padroeira, por exemplo, missa campal, às vezes acontece isso. Então imagine mais ou menos uma cena assemelhada com essa, né? Mas Jesus precisava ensinar. Jesus estava ali diante das pessoas, lembre-se, o local tipo estava ali diante das pessoas para comunicar o reino de Deus às pessoas, e ele não se deixa intimidar pelas dificuldades. Pelo contrário, entra aqui a inteligência de Jesus. E isso que é importante a gente observar, meus irmãos, como é interessante, como Jesus tinha uma perspicácia, né? Tinha uma inteligência para perceber a melhor forma de fazer, de cumprir a sua missão dentro das condições que lhe eram oferecidas. Foi o que ele fez. Ele utilizou o meio mais fácil de gravar, claro, porque se você não tem condição de ter um serviço de som para poder comunicar-se com todo mundo, não é? E que todo mundo escutasse de uma vez, muito provavelmente essa pregação ela tinha que passar de boca a ouvido, Eu nem gosto muito dessa expressão de boca a boca, porque eu acho que boca a boca é beijo, né? mas de boca a ouvido, né? Vai passando, quer dizer, qual era a lógica? Jesus ia falando, certamente quem escutava mais facilmente eram os que estavam à frente, porque você imagina uma situação em que você tem o mar, por exemplo. O mar é um lugar que você vai encontrar barulho, embora ali nós estamos falando do Lago de Genezaré, que você está vendo na foto agora. O Lago de Genezaré não é propriamente um mar, mas como você pode ver é grande, né? Então tem barulho de água, tem barulho de vento, você tem uma situação relativamente difícil, né? E aí, veja a lógica da coisa, né? Muito provavelmente os primeiros escutavam e depois isso era transmitido para os outros. A sacada de Jesus, a inteligência de Jesus, ele conta parábolas, porque essas parábolas, a parábola é mais fácil de gravar, e consequentemente de ser transmitida sem muita distorção, porque imagina, você falar uma teoria para ser transmitida, isso poderia causar aquele efeito que a gente observa quando faz aquela brincadeira do telefone sem fio, né?
Que quando você diz uma coisa aqui, o outro diz para o outro diz para o outro, quando chega lá no final, depois de umas 10 pessoas, a história já está completamente diferente, o fato já está completamente diferente. Existia, obviamente, esse risco, mesmo com uma parábola, mas era menor. Aí Jesus utiliza essa metodologia, que é uma metodologia de um discurso mais fácil de gravar e mais fácil de transmitir, e mais ainda, ele busca histórias do cotidiano, né? Então, imagina que Jesus, claro que pode ser que ele não tenha ficado pensando muito nisso, porque a coisa é muito intuitiva, mas se a gente quiser imaginar a coisa dessa forma, a gente vai pensar assim: Jesus, como que eu vou pregar aqui? Já sei, vou pregar por meio de parábolas, que é mais fácil de transmitir. O que eu vou usar como mecanismo, né, como matéria para contar essas parábolas? Já sei, vou usar o cotidiano, aquelas coisas que as pessoas estão acostumadas, com as quais as pessoas estão acostumadas. E Jesus vivia numa sociedade agrícola, né, onde a maior parte das atividades era agrícola, as pessoas se dedicavam à agricultura. E nada mais do cotidiano das pessoas do que essa experiência da semeadura. Mas aí é importante que a gente entenda como é que era feita a semeadura naquele tempo. Não era muito difícil, não era muito diferente, talvez, de um cotidiano de um agricultor de um tempo mais recente. Talvez você mesmo já tenha trabalhado na roça, não vai ter dificuldade de compreender. Mas o que faziam as pessoas daquela época? Primeiro, eles usavam uma junta de bois para cortar o solo, né? E cortando o solo, obviamente, ele vai deixar sulcos, né? Vai deixar corredores, como se fossem buracos, e alternados com montes de terra retilíneos. Então você tem esse tipo de situação. Passa primeiro a junta de bois para cortar a terra. E aí depois é que ele lança a semente. E quando ele lança a semente, ele toma cuidado, o semeador tomava cuidado para que a semente caísse no solo bom. Mas alguns acabavam caindo nas pedras que tinham sido levantadas, né, pela própria cortagem da terra. Então, na Palestina se tem muito solo pedregoso, né? Vixe, quase que não saía agora, hein? Pedregoso. Na Palestina tem muita terra pedregosa, e aí, quando se cortava aquilo, né, as pedras também elas se sobressaíam. E o semeador tomava esse cuidado de semear a semente na terra boa. Mas algumas acabavam caindo no solo pedregoso. Depois de lançar a semente, então ele lança a semente, veja, os sulcos estão abertos, lança-se a semente. Agora é preciso nivelar o solo, ou seja, cobrir a semente para poder a semente germinar. E o que ele fazia? O que o semeador fazia? Ele pegava aquela mesma junta de bois e amarrava galhos de espinheiros aos bois, para poder subir a terra. Obviamente aqui, né, vai cair espinho. Ele pega esse galho de espinheiro vai cair também espinhos. Está vendo? Quando Jesus está fazendo referência a todas essas coisas que eram muito comuns na semeadura. Enquanto isso, né, na hora que eles estavam passando com os espinhos para cobrir a terra, aí geralmente vinham aves muito barulhentas, inclusive, que costumavam aparecer para comer, para roubar as sementes antes que a terra as cobrisse, né? Daí a referência àquelas sementes que caem à beira do caminho, né? Caem à beira das covas e os pássaros pegam, né? E por fim, algumas ervas daninhas ainda poderiam sufocar as sementes mais tarde. Então veja que Jesus ele está falando dessa realidade muito comum às pessoas. Porém, o sentido é evidente. Jesus não está aqui querendo dar uma aula de
de agricultura, até porque as pessoas do seu tempo estavam acostumadas com esse cotidiano, muitas eram agricultoras, provavelmente muitas dessas que estavam ali também trabalhavam. Jesus estava querendo anunciar o reino de Deus, e o sentido é evidente. Ele queria mostrar que existem diferentes respostas à palavra de Deus, né? Aqui não caberia nem a gente fazer muita delimitação, assim, essas sementes aqui, por que o Satanás vem, por que o Satanás come, por que são os espinhos, o que são os espinhos. Claro, se você for fazer um ensino maior, né, você pode chegar a diversas conclusões a esse respeito, mas o que mais importa aqui não é nem o que é de fato, o que são de fato essas ocasiões em que a semente cai em terreno que não germina. O mais importante aqui é quando a semente cai no terreno que germina, porque na prática nós só temos aqui quase que duas opções. Nós temos aquela semente que cai e que não dá fruto, seja porque caiu no caminho, seja porque foi sufocada pelos espinhos, seja porque caiu no terreno pedregoso, até nasceu, mas depois não germinou, não tinha raízes, vieram as primeiras tribulações, o sol, etc., que é comparado aqui com o sol e a coisa ruim, né? Temperaturas ruins, aí já destrói tudo. Mas nós temos qualquer uma dessas situações significa dizer que a pessoa não escutou a palavra, quer dizer, não acolheu bem a palavra de Deus. Já aquela pessoa que Jesus compara com o terreno, a semente que caiu em terreno bom, é a pessoa que acolheu a palavra do Senhor, né? Acolheu no seu coração, abriu o seu coração para a palavra de Deus. Hoje nós queremos pedir a Deus, né, na nossa oração daqui a pouco, que Ele nos ajude, né, a abrir o nosso coração, e que o nosso coração seja esse terreno bom, que acolhe a palavra de Deus e germina, veja a expressão, né, 30, 60 ou 100 frutos. Sim, porque tem sementes que dão mais frutos, outras menos frutos, assim como nós também, aqueles que escutam a palavra, podem dar mais ou menos frutos, mas lembre-se, tem sempre o mesmo salário, né? Porque estão dando frutos na medida de sua capacidade. Então, eu convido você a fazer a leitura agora de posse dessas informações, para entender melhor o texto, e entendendo melhor o texto, a gente possa também abrir o livro da nossa vida, fazer essa meditação e compreender, né, oferecer a Deus o que nós somos hoje, e que Ele nos ensine, né, o que esta palavra diz especificamente para a nossa vida cotidiana. Leiamos juntos novamente. Jesus começou de novo a ensinar junto ao mar, lembrando, lugar de contato com os homens. Veio até ele uma multidão numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra junto ao mar. Imagine a dificuldade de anunciar nessas condições. Mas Jesus precisava anunciar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes no seu ensinamento: escutai, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Essas explicações mais detalhadas do que significa cada uma dessas coisas, nós vamos deixar para falar quando Jesus mesmo explicar a parábola um pouco mais adiante deste mesmo capítulo do Evangelho de São Marcos.
Aqui, por hora, é aquilo que eu estou dizendo para vocês, né? Nós devemos confrontar essas duas situações: a situação da semente que não dá fruto e a situação da semente que dá fruto, 30, 60 ou 100 por um. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo. E uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Medite um pouco agora. Se você puder até fechar um pouquinho os seus olhos e com seu coração o mais aberto possível para o Senhor neste momento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E você tem ouvidos, eu tenho certeza que você tem. Se você está aqui hoje, está aqui comigo, está aqui com a palavra de Deus, que é o centro daquilo que nós estamos fazendo, então você tem ouvidos. Agora você deve ouvir. E aquilo que lhe chama a atenção, que lhe salta ao coração, especialmente este versículo: a semente que caiu em terra boa e produziu fruto. A semente que caiu em terra boa e produziu fruto. Independente daquilo que nós fizemos, Senhor, em toda a nossa vida, nesses tempos todos, nós queremos dar frutos, que a nossa vida seja uma vida que frutifica para os outros. Livra-nos, Senhor, da esterilidade. Como é ruim, Senhor, uma pessoa que não produz frutos, especialmente os frutos do Espírito Santo. Me vem a moção nesse momento agora, que estes frutos que a palavra de Deus produz, são os frutos do Espírito. A paciência, a alegria, a bondade, a temperança, as virtudes todas que são produzidas pelo Espírito Santo. Que nós possamos nos examinar neste momento, Senhor, para saber se nós somos uma árvore boa, se estamos realmente acolhendo essa semente, ou se somos árvores más, que nem sequer nasceram porque não conseguiram produzir, se colocaram num terreno pedregoso, num terreno que não é bom para produzir. Senhor, vinde em auxílio à nossa fraqueza nesse momento. Vinde em auxílio, Xandari alabari kindiri alabari sindri kandri ala sindri kandri alabari shiribiri ala. Vinde ao coração das pessoas que nesta noite se sentem assim. Pessoas que eu tenho um sentimento agora que as pessoas, alguns de nós se sentem assim hoje, infrutíferos, estéreis, sem dar frutos. Jesus sabe disso e Jesus reconhece, ou melhor, Jesus quer realmente essa sua contrição. Pode ficar contrita, arrependa-se dos seus pecados, das vezes que você não dá resultado, que você não se esforçou para dar maiores frutos na sua vida, mas não fique nisso. O Senhor agora está lançando outra semente no teu coração, outra semente. Eu tenho esse sentimento, uma semente que para te dar uma nova oportunidade de você frutificar. Há muitas pessoas esperando os frutos da sua vida, e essas pessoas estão bem próximas de você. São pessoas que trabalham com você, são seus familiares, são até mesmo amigos, mas tem também pessoas que estão esperando essa sua fecundidade, pessoas distantes, né? Pessoas que precisam ser evangelizadas, pessoas que nem te conhecem, estão esperando, querendo esses frutos, querendo que você produza esses frutos. Há uma pessoa, inclusive, que há até inimigos que esperam que você saia dessa sua esterilidade.
Ó Senhor, o Teu Espírito Santo é aquele que dá frutos 100 por 1. É aquele que dá muitos frutos. Porque assim como a chuva cai na terra e não volta sem fazer o seu efeito, assim é o Espírito Santo quando cai na nossa vida, no nosso coração. Derrama Teu Espírito Santo neste momento sobre nós, Senhor, para que nós sejamos fecundos. Como é ruim, Senhor, uma pessoa que não tem fecundidade. Nós nos arrependemos de todas as vezes que agimos de uma maneira a não promover a fecundidade nos ambientes em que nós vivemos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Você está percebendo que a palavra de Deus vai entrando na nossa vida, ela vai entrando no nosso cotidiano, e até saindo um pouco do contexto, mas conduzindo você para uma realidade atual, não é? O Senhor está nos dizendo, nos mostrando que nós precisamos ser fecundos, nós precisamos ter um coração aberto para a sua palavra. A palavra de Deus é quem fecunda, mas nós precisamos ser esse terreno bom, e não podemos deixar de dar frutos, porque as pessoas esperam esses frutos de nós. Vamos orar ainda cantando uma canção, a partir dessa meditação desse texto, um texto tão conhecido, mas às vezes tão assim, sem efeito na nossa vida. Vamos pedir a Deus que nos dê um coração igual ao de Jesus, coração aberto para a palavra. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Peça mesmo um coração igual ao de Jesus. Peça a Ele. Neste momento o Senhor nos concede graças. Não é só uma exortação que o Senhor nos faz, mas Ele nos concede graças para sair do nosso marasmo, né, da nossa vida estéril. Chega de esterilidade em todos os sentidos. A sua vida precisa de fecundidade, e é o Espírito Santo que pode dar isso, nos deixando, nos fazendo homens novos. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Toca, Senhor, vinde, Senhor. Já não queremos mais viver sem teu amor, já não queremos mais viver sem dar frutos.
Toca, Senhor. Espírito Santo vem. Santo vem. Espírito Santo vem. Santo vem. Espírito de Deus. Um instante de silêncio, de contemplação. Esse último momento é o momento que você deixa a palavra de Deus fazer na sua vida. Fazer, simplesmente. Isso que nós rezamos, que nós lemos, vai se tornando verdade na sua vida, no seu interior. Se você crê na força da palavra de Deus, ela está atuando em você nesse momento. Simplesmente através do seu silêncio, da sua maneira de ficar estático. Percebendo Deus agindo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.